Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai, aleluia, enche, ó Deus, esta casa de oração do Teu poder. A unção de Deus faz a diferença. Eu sinto a liberdade do Espírito Santo. Eu sinto que o Senhor tem renovo, o Senhor tem cura, tem libertação, tem batismo com o Espírito Santo. Eu creio, aleluia, que o Senhor vive e reina para todo sempre. Usa teu servo em tuas mãos. É a minha oração. Amém. Glória a Deus, paz do Senhor, meus irmãos. Convido você que tem a sua Bíblia, por favor, abri-la no livro de Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 6. Enquanto você localiza o texto, deixar aqui o agradecimento a Deus por mais uma oportunidade que nos concede estar aqui para falar a sua palavra. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor Leandro, que não está presente, mas o pastor João, pastor Leonardo, pastor Isaac, demais obreiros que estão aqui, os ensinadores que passaram por essa carta de Gálatas em várias terça-feiras, e hoje encerrando essa carta nos últimos versículos da carta de Gálatas. Quantos foram abençoados nessas terça-feiras? Dêem glória a Deus. Nós estamos no automático, chega a terça, abra sua Bíblia em Gálatas, né? Mas hoje é o encerramento aí, e eu tenho certeza que Deus vai falar conosco mais uma vez. Gálatas capítulo 6, versículo de número 11. Os irmãos acharam? Digam amém. Vede com que grandes letras vos escrevi a próprio punho. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos pela causa de Cristo. Agora o versículo 14, a leitura é extensa, vamos pular para o 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser a cruz de nosso Senhor Jesus, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Versículo 17, encerramos. Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Amém? Por favor, retorne ao seu assento nessa noite e vamos juntos, com a ajuda do Espírito Santo, meditar nesse texto que Deus traz ao nosso coração. Eu tenho certeza que Deus há de falar conosco aqui nesse lugar. Eu ouvi o pastor Argemiro falar aqui de algumas experiências e lembrava que algumas vezes Deus me oportunizou estar, pastor Argemiro, ali na cidade de Juí e bem na região onde o senhor estava, né? O bairro Tomé de Souza, o bairro Getúlio 1, depois Getúlio 2, e sempre que falava no seu nome lá, pulava 10, 20 histórias diferentes, né? E quando o irmão Marçal falou, o pastor Gemiro vai contar a história, eu digo, meu Deus, né? Tem algumas histórias, porque realmente deixou grandes marcas, né, naquela cidade, e uma me chamou a atenção agora na última vez que nós estivemos lá, de uma irmã contando dos batismos no Espírito Santo, né? Que os cultos começavam, e enquanto todos que estão na igreja não fossem batizados, o culto não terminava, né? Então Deus seja louvado pela vida dos pioneiros dessa história centenária da Assembleia de Deus, em especial o pastor Argemiro, que aqui está, e trouxe esses lindos relatos que edificam a nossa fé. E eu creio, nós somos, né, a nova geração, e eu creio que o mesmo Deus que estava lá está aqui, o mesmo Deus que fazia ainda quer fazer. Até porque eu creio que projeto de Deus, nenhum começa baixo para terminar, ou melhor, começa em cima para terminar embaixo, começa quente para terminar frio. Tudo que começa de Deus termina melhor do que começou, né? Então cremos que Deus tem grandes coisas para fazer em nosso tempo, nessa geração, nesse tempo, e você é o instrumento que Deus vai usar. Amém? Meus irmãos, nós estamos nos últimos versículos da carta aos Gálatas, e os irmãos são sabedores que esses versículos que nós fizemos leitura,
Hoje nos coube uma parte extensa que vai do versículo 11 ao versículo de número 18. E estes versículos do 11 ao 18, eles falam acerca da conclusão da carta aos Gálatas. Quando nós lemos estes versículos que aqui fizemos menção, você pode permanecer com a sua Bíblia aberta, nós logo vamos perceber que o embate que começou lá no capítulo 1, em especial no capítulo 2, aqui no final do capítulo 6, ele continua a todo vapor. Outras cartas de Paulo, quando chega no final, Paulo já dá aquele encerramento, aquele fim de festa, encerrando a carta. Mas aqui na carta aos Gálatas, os últimos versículos ainda parece que a tensão, o embate que ele teve com os judaizantes da Galácia permanece a todo vapor, a todo fervor. Porém agora aqui no final da carta, Paulo, em meio a esse embate, ele não vai só desmascarar os judaizantes, desmascarar os falsos mestres que haviam na Galácia, como nós vimos aqui em outras terça-feira, mostrando o que eles faziam, mas Paulo aqui também vai revelar a real motivação que eles tinham para fazer o que faziam. Paulo vai revelar a real motivação dos judaizantes para pregar o que pregavam, para ensinar o que ensinavam e para defender o que defendiam. Nas terças que se passaram, nós vimos muitos desses embates aqui entre Paulo e os judaizantes. Mas na conclusão ele vai falar da motivação pelos quais os judaizantes defendiam aquilo que nós ouvimos e vemos aqui Paulo combater durante vários e vários capítulos desta epístola. Paulo vai revelar que a questão dos judaizantes não era tanto o zelo religioso que tinham, mas era a conveniência pessoal que buscavam. Quando eles debatiam com Paulo, eles não queriam tanto buscar um zelo religioso abrigado na lei, mas eles buscavam ter uma conveniência pessoal. Ou seja, o real motivo dos judaizantes defender as teses que defendiam, como vimos várias vezes aqui, era na verdade escapar da perseguição oriunda da cruz de Cristo, uma vez que não estavam preparados para sofrer aquilo que chamamos de opróbrio que caía sobre os seguidores daquele que havia morrido no alto do madeiro. Eles não estavam preparados para sofrer a perseguição que Paulo muitas vezes sofreu. E era esse o motivo pelo qual eles se levantavam para debater com Paulo. Era esse o motivo que os fez lançarem-se em uma busca desenfreada de glória para si mesmo, e buscavam assim, fazendo discípulos, levá-los para o mesmo pensamento de uma causa hipócrita que desvirtuava a verdade da cruz e a verdade do evangelho que Paulo defendia. Porém, agora no encerramento desta carta nós vemos isto. Nós vemos o mesmo Paulo que nos versículos anteriores havia exposto alguns contrastes. Por exemplo, Paulo havia exposto o contraste da falsa e da verdadeira religião, dos falsos e dos verdadeiros ministros. Paulo havia mostrado que era necessário decidir entre a escravidão da lei e a liberdade encontrada na graça. Paulo havia falado sobre a carne e o viver no Espírito. Paulo havia falado sobre o viver para si mesmo e o viver para os outros. Mas agora Paulo, no final da carta, ele apresenta um novo contraste. E o novo contraste de Paulo, apresentado no capítulo 6, é de quem vive em função do louvor dos homens e quem vive em função da glória de Deus. Entre os que vivem para ser louvado pelos homens e os que vivem para glorificar o nome do Senhor. Sendo assim, Paulo começa a encerrar essa epístola tratando de uma questão primaz, uma questão maior, que é a questão da motivação. Motivação de não só estar
defendendo o Evangelho, mas de defender o Evangelho em grande motivação. E a motivação de Paulo aqui é tamanha, que você que está com a sua Bíblia aberta, observe, que no versículo de número 11 ele diz: vede com que grandes letras vos escrevi a próprio punho. Aqueles que estudam as cartas de Paulo sabem que Paulo, quando escrevia, ele usava um secretário para escrever as suas cartas. Paulo ditava as cartas e o escrevente anotava tudo o que ouvia de Paulo. Fielmente ele colocava em cartas. E ao final da carta, Paulo colocava o seu próprio nome. Paulo colocava seu próprio nome com a sua própria escrita. Porém, aqui há algo diferente nesse texto, porque Paulo diz que escreveu com grandes letras e de próprio punho. Por que Paulo faz questão de dizer isso? Porque não era o normal, não era o usual, não era o comum ele fazer isso. Mas agora ele faz questão de escrever com o próprio punho e com grandes letras. Isso pode significar primeiramente duas coisas: ou Paulo escreveu toda a carta, ou possivelmente Paulo pode estar dizendo que no final da carta ele pegou a pena do secretário. Ele pegou a pena do secretário e antes de colocar a assinatura, ele mesmo resolveu escrever as últimas palavras. É verdade que normalmente Paulo fazia isso, pegava a pena do secretário para colocar a assinatura no final da carta, como garantia contra as falsificações de muitas cartas que rodavam, como que sendo de um, sendo de outro. É verdade também que outras vezes, quando Paulo ia concluir as cartas, ele entregava no final delas uma exortação final, ou uma bênção apostólica, escrita por próprio punho. Porém, dessa vez foi diferente. Dessa vez Paulo estava motivado a escrever de próprio punho as sentenças finais da carta aos Gálatas. Ora, o que Paulo queria dizer quando escreveu: vede o que com grandes letras escrevi. Eu fiquei nessa tarde pensando o que Paulo queria dizer quando disse: vede o que com grandes letras escrevi. Em primeiro lugar, Paulo está dando uma ênfase redobrada. Paulo está acendendo luzes ao texto que está escrevendo, como que dizendo: o que vos escrevo não pode passar despercebido. O que vos escrevo é uma mensagem vital para a saúde espiritual da igreja. Basta observar que escrever com letras grandes na época era mais ou menos como o nosso sublinhado de hoje em dia. Eu estava estudando esse texto e um escritor dizia: era como o sublinhado dos nossos dias. Outro dizia: é como o negrito, é como o itálico do WhatsApp. É para trazer atenção do leitor que há algo importante sendo escrito ali. Logo me parece claro que Paulo queria evidenciar a importância do assunto final, do assunto que encerra a sua carta. E que assunto é esse, irmão Joabe? O contraste da motivação dos que vivem buscando o louvor dos homens e os que vivem para glorificar a Deus. Esse é o novo contraste. É isso que ele vai expor. Ele não vai apenas falar do que os judaizantes faziam, como nós vimos aqui, mas ele vai expor a real motivação pela qual eles faziam o que faziam, pregavam o que pregavam, ensinavam o que ensinavam e diziam o que diziam. Veja no versículo 12 o que está escrito: todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz. Como nós vimos aqui em outras terças, os irmãos muito bem colocar, esses judaizantes, eles não se importavam com a edificação dos crentes, mas eles eram guiados pelo desejo ambicioso
de conquistar o aplauso e a admiração popular. Os judaizantes, como vimos aqui em outras terças, eram arrogantes, eram persuasivos, eles eram pessoas que queriam trazer para si méritos, sem entender ou sem expor que na verdade em nós não há méritos, em nós há deméritos, porque todos os méritos estão colocados na cruz de Cristo. Agora esses judaizantes, eles ostentavam-se na carne, e eles constrangiam os crentes gentios, forçavam os gentios da Galácia a circuncidarem-se. O grito deles era mais ou menos assim: se não circuncidardes, não podereis ser salvos. E assim, com essa fábula, com esse dito, com esse grito de guerra, eles negavam a salvação pelo meio da fé na obra de Cristo. Esses judaizantes glorificavam-se na carne, traduzindo, eles eram bons marqueteiros de si mesmo, eles sabiam vender o seu peixe, eles constrangiam os crentes, tendo como objetivo final fazer um proselitismo dentro da igreja, que tinha como finalidade, motivação, escapar da perseguição. Talvez nessa hora você pense: como assim? Agora me deu um nó. É que nesta época os romanos respeitavam a religião judaica. Nesta época onde Gálatas foi escrito, a religião judaica tinha sua prática oficialmente permitida pelo Estado romano. E como a circuncisão era a marca indiscutível do judeu, eles viam na circuncisão um salvo-conduto, que lhe daria segurança em caso de uma perseguição pelo Estado romano, pois nesse tempo, o judaísmo representava uma religião estabelecida e lícita ao olhar de Roma. O Estado romano dava vários privilégios à religião judaica, logo era seguro para eles, era confortável para eles colocar o cristianismo à sombra do judaísmo, protegendo-se da perseguição externa do Estado romano e protegendo-se da perseguição interna dos judeus. Ou seja, o medo da cruz os levou a corromper a genuína pregação da cruz. A cruz tanto era uma pedra de tropeço para eles, como um escândalo naquela época. Então eles olhavam para a mensagem da cruz e tentavam diluí-la, tentavam alterá-la, mudá-la, e não é diferente em nossos dias. Muitos hoje em dia continuam tentando mudar a mensagem da cruz, do Calvário, da renúncia, da entrega, mas eu louvo a Deus que essa noite tem pessoas que vieram aqui mais uma terça-feira porque entendem que o evangelho sem cruz não é evangelho, que o evangelho sem cruz não tem Cristo, que o evangelho sem cruz não tem céu, e que o evangelho com cruz é o evangelho que nos levará para os céus de glória. Agora observe, um cidadão do século I, a cruz para ele não era um adorno. Para um cidadão deste século, a cruz era um tipo desprezível de morte. A cruz representava a rejeição, a cruz representava a vergonha. Portanto, para um cidadão deste século I, envolver-se com o Messias, que havia sido morto em uma cruz, era colocar os pés numa estrada crivada de espinhos, era expor-se à perseguição de judeus e de romanos. É por isso que Paulo vai falar da motivação deles, porque os judaizantes queriam circuncidar os crentes para livrar a sua própria pele, porque teriam aqui a sombra do judaísmo, uma defesa, se caso a perseguição viesse a eles. E é por isso que eles passaram, essa é a motivação que os levou a enfatizar a circuncisão ao invés da crucificação. E nessa tentativa eles granjearam muitos adeptos,
Afinal, a sua mensagem era bem aceita, pois evitava, escondia a dita vergonha da cruz, a dita vergonha do Calvário. E por que eles buscavam tanto substituir a mensagem da cruz, irmão Joabe? Não só porque a cruz trazia a ideia de rejeição, porque a cruz trazia a ideia de vergonha, mas também porque a cruz diz algumas verdades que nos são muito desagradáveis ao nosso ouvido. A cruz mostra-nos que somos pecadores. A cruz mostra que estamos debaixo da maldição da lei. A cruz mostra que não podemos salvar a nós mesmos. A cruz mostra que Cristo assumiu o nosso pecado. A cruz mostra que a maldição da lei estava sobre nós. A cruz mostra que não há outra forma de alcançarmos a salvação que não por meio da graça que nos é oferecida na cruz. Pastor Isaac, nós gostamos de méritos. Nós queremos fazer por onde, nós queremos dizer que merecemos, e a cruz diz: você não merece. A cruz diz: você não tem merecimento algum. A cruz diz: não é por nada que você fez, e nem pelo que você fará, é por obra exclusiva de Cristo. Ninguém chegou aqui porque é bom, ninguém está aqui porque é bom, ninguém prega aqui porque é bom, é por causa que Cristo, é por causa que Jesus deu a vida no alto da cruz, e se um dia chegarmos no céu, é por causa da cruz. Oh, sinto a presença do Espírito de Deus aqui. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. A cruz mostra-nos que nós somos escravos do pecado, mas só na cruz podemos ser libertos. A cruz nos reduz a nada. A cruz fura o balão da nossa vaidade. A cruz fere mortalmente o nosso orgulho. A cruz acaba com a nossa autossuficiência. A cruz mostra-nos que não somos, não podemos e não temos, mas se somos, podemos e temos é tão somente por causa da obra redentora do Calvário. Aleluia. O escritor John Stott, que é um dos escritores que mais falou sobre cruz, ele tem uma frase especial que eu marquei aqui. O escritor John Stott, ele diz: ao pé da cruz, o homem retorna ao seu tamanho original. Ao pé da cruz, o homem volta ao seu tamanho normal. Muitos acham-se que são, que podem e que fazem, mas quando vai ao pé da cruz, ele descobre que na verdade não é, que na verdade não tem, que na verdade não pode, que se não fosse o carpinteiro entregar a vida inocente na cruz, ele estaria perdido, mas por causa dele, oh glória a Deus, por causa dele nós estamos aqui, por causa deles nós somos lavados e comprados com seu precioso sangue, por causa dele tirou-nos o charco de lodo e colocou o nosso pé sobre uma rocha, por causa dele firmou-nos sobre a rocha da sua palavra, por causa dele nos deu novo sentido à nossa vida. É na cruz, oh glória, é na cruz que voltamos, entendemos o nosso verdadeiro tamanho normal. Mas vamos ver o versículo de número 14, que nós temos versículos a seguir. Mas longe esteja de mim de gloriar-me. Olha o contraste, irmão. Eu estou falando para você da visão dos judaizantes, que era uma visão prepotente, uma visão motivada por se defender de perseguição. E agora olha o contraste do versículo 14. Olha o contraste: mas longe esteja de mim de gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Observe o contraste entre os falsos mestres, que gloriavam-se na carne, e o verdadeiro ministro do Evangelho, chamado Paulo, que gloriava-se exclusivamente na cruz. Paulo, eu preciso lhe dizer isso, Paulo conhecia a pessoa da cruz.
Jesus é mencionado pelo menos 45 vezes somente aqui na carta aos Gálatas. Mas Paulo não conhecia somente a pessoa da cruz. Paulo conhecia o poder da cruz. Diferentemente dos judaizantes, para ele, a cruz não era mais uma pedra de tropeço, mas a cruz havia se tornado a pedra fundamental da sua mensagem. Paulo, ele vai encerrar a carta evidenciando duas coisas: que ele conhecia o propósito e conhecia a abrangência da cruz. Ele conhecia o propósito da cruz e não desfazia dele. Ele conhecia a abrangência da cruz e temia ela. Observe no versículo 14, a parte A, que nós fizemos leitura, que está escrito: mas longe de mim gloriar-me. Paulo aqui está evidenciando a cruz como a nossa única fonte de exultação. A única fonte de orgulho do crente, de alegria do crente, de triunfo do crente, é a cruz. A cruz não era uma coisa na qual Paulo procurava fugir. A cruz era o motivo do seu orgulho. A cruz era motivo do seu júbilo. A cruz era motivo do seu canto. Mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz. Enquanto os falsos mestres se gloriavam na carne, Paulo se gloriava na cruz. Enquanto os falsos mestres se gloriavam nos seus feitos, Paulo se gloriava na cruz. E Paulo mostra que é impossível gloriar-se em nós e na cruz ao mesmo tempo. Ou nos gloriamos em nós, ou nos gloriamos na cruz. Porque só podemos nos gloriar na cruz quando nos humilhamos e reconhecemos-nos como pecadores, que mereciam o inferno, mas fomos resgatados dele, que merecíamos a perdição, mas fomos salvos dela, que merecíamos a morte, mas fomos resgatados da morte, para a sua preciosa luz. Permita-me lhe dizer, que a cruz de Cristo foi o lugar onde o amor de Deus pelos pecadores refugiu com seu maior esplendor. Foi pela cruz que o caminho de volta a Deus se abriu. Foi pela cruz que fomos reconciliados com Deus. E ainda hoje, passado mais de 2000 anos, com alegria e júbilo, eu quero dizer nessa terça-feira, a cruz continua sendo a fonte da nossa esperança, a fonte da nossa vida e a força do nosso futuro. Agora observe que Paulo, na parte A do versículo 14, ele vai evidenciar a cruz como a única fonte de exaltação. Mas na parte B, do mesmo versículo de número 14, ele vai evidenciar a cruz como o palco onde estamos crucificados para o mundo, e o mundo está crucificado para nós. Veja o que está escrito: pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Fomos crucificados com Cristo. E ao sermos crucificados com Cristo, fomos crucificados para o mundo, e o mundo foi crucificado para nós. Morremos para o mundo, e o mundo morreu para nós. Perdemos o encanto pelo mundo, e o mundo perdeu o encanto para conosco. Então não há união entre nós e o mundo. Por quê? Porque a cruz nos tirou, a cruz nos arrancou, a cruz nos libertou. Antes da cruz havia elos de ligação entre nós e o mundo, mas na cruz todo elo foi quebrado, toda a antiga aliança foi desfeita, e agora temos um novo pacto, uma nova aliança, e não é com o mundo, é com Deus, é com Jesus Cristo, que morreu nesta cruz, neste madeiro. Paulo também, além de evidenciar que a cruz é o palco onde fomos crucificados,
Paulo, no versículo 15, estou apressando aqui para dizer o que preciso dizer. No versículo 15, Paulo evidencia que a cruz de Cristo cria um novo homem. Então observe que a cruz de Cristo é o motivo da exultação de Paulo. Em segundo lugar, a cruz de Cristo é o palco onde Paulo estava crucificado. Em terceiro lugar, a cruz é onde Paulo evidencia que ali surge um novo homem. Observe o que diz o versículo 15: porque em Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. A circuncisão era uma incisão na carne, portanto era algo externo, que não poderia e não tinha poder para produzir mudança interior, e nem tampouco podia aproximar o homem de Deus, pois o que importa para Deus é ser uma nova criatura, e essa transformação interior, ela não pode ser produzida de fora para dentro, mas ela é produzida pelo Espírito de dentro para fora. Observe o que dizia João Calvino. João Calvino dizia: a circuncisão era um disfarce entre os olhos dos homens, mas a regeneração é a verdade aos olhos de Deus. Ou seja, a circuncisão alterava o homem por fora, mas a regeneração altera o homem por dentro, através do Espírito de Deus. E o que nos faz estar aqui nessa terça-feira, não é o que foi causado por fora, mas é o que foi causado de dentro para fora. É a mudança que começa de dentro para fora, é a mudança que altera de dentro para fora, é a mudança que modifica de dentro para fora. O mundo não entende como não pode nos moldar a sua forma, porque nós não somos conformados, nós somos inconformados, porque a pressão de fora não pode mudar, porque existe uma pressão ainda maior de dentro para fora. Então o mundo não nos muda, mas nós mudamos aqueles que estão à nossa volta. Oh glória! O que realmente importa em uma pessoa era realmente se ela nasceu de novo e é uma nova criatura. Vejam como termina o versículo 15, porque é extraordinário o término dele. Ele diz: nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas o que tem virtude é o ser uma nova criatura. Ou seja, o que vale para Deus é se nasceu de novo. O que vale para Deus é se mudou de vida. O que vale para Deus é se mudou de rota. O que vale para Deus é se mentia, não mente mais, se roubava, não rouba mais, fazia errado, não faz mais. O que vale para Deus é a nova criatura que nasce aquela que era pecaminosa, aquela que ia para o inferno, aquela que era mundana, mas agora nasceu uma nova, que está comprada, lavada pelo sangue de Jesus, passou debaixo do chuveiro da graça e está indo em direção ao céu de glória. Oh glória! Nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, senão ser uma nova criatura. Paulo está dizendo aos judaizantes: não adianta vocês brigar por coisas externas. Deus quer saber se mudou de dentro para fora. Essa mudança como igreja precisa aparecer, e ela aparece de dentro para fora. Como já vi várias vezes o pastor Gemiro pregando aqui, é o Espírito Santo dizendo para você: não faz assim, não faz assado, vai por aqui, vai por ali, antes você fazia, agora não faz mais. O que é isso? Isso é a voz do Espírito Santo lá dentro de você. Essa voz fala mais alto que a voz dos homens. Essa voz fala mais alto que a voz do inferno. Essa voz fala mais alto que a voz dos acusadores. É o Espírito Santo causando a verdadeira regeneração de dentro para fora. Então observe que Cristo, ou melhor, Paulo evidencia que a cruz de Cristo não só cria um novo homem, mas observe o versículo 16: a cruz de Cristo também traz paz e misericórdia sobre a igreja. Veja o que está escrito aí: e a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus.
Essa é a única vez que Paulo fala isso. A igreja é o Israel de Deus. A igreja do Antigo e do Novo Testamento é um povo só. Os judeus e gentios que se gloriam na cruz de Cristo e são novas criaturas, são o verdadeiro Israel de Deus. Uma igreja apóstata não pode desfrutar da paz. Uma igreja apóstata não pode viver na misericórdia, pois paz e misericórdia, segundo Paulo, são bênçãos dispensadas sobre aqueles que têm sido justificados pela fé, e não pelas obras. Pela fé e não pelas obras. Portanto, a igreja só tem paz e desfruta de misericórdia quando anda em conformidade com a verdade da cruz. Oh, glória! Isso é extraordinário. Quer viver com paz no coração? Viva a sombra da cruz. Quer viver em misericórdia de Deus? Viva a sombra da cruz. Porque a sombra da cruz o orvalho ainda desce. A sombra da cruz a misericórdia ainda nos cobre. A sombra da cruz a graça ainda nos envolve. A sombra da cruz o amor ainda nos enche. A sombra da cruz o Espírito ainda nos preenche. A sombra da cruz a verdade do Evangelho nos clareia o nosso olhar e nós podemos ver a liberdade que encontramos no Calvário. O que Paulo está tentando dizer é que em meio às tormentas nós encontramos seguro a sombra do Calvário. E a sombra do Calvário, paz e misericórdia são inseparáveis. Paz e misericórdias não podem ser separadas, mas paz e misericórdia são bênção para aqueles que se colocam à sombra da cruz. E agora Paulo vai em quinto e último lugar. Se primeiro Paulo expõe a cruz como fonte da sua exaltação, se em segundo lugar Paulo expõe a cruz como o lugar onde estamos crucificados, se em terceiro lugar Paulo expõe a cruz como o lugar onde nasce um novo homem e uma nova mulher, em quarto lugar Paulo falou que na cruz nós desfrutamos de paz e misericórdia. Agora em quinto e último lugar, já encerrando a carta, Paulo encerra a carta evidenciando que a cruz dá propósito às cicatrizes da vida. Eu vou repetir isso aqui. A cruz dá propósito às cicatrizes da vida. A cruz dá propósito às cicatrizes da vida. Olha o que Paulo diz: desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo, oh glória, trago no meu corpo as marcas de Cristo Jesus. Irmão, mesmo Paulo tendo sido circuncidado no 8º dia, você pode ler em casa, porque o tempo está terminando, Filipenses capítulo 3, versículo 5, você vai encontrar isso. Mesmo Paulo tendo sido circuncidado no 8º dia, como mandava a lei, Paulo não ostentava a sua circuncisão como emblema de suas credenciais, mas Paulo jubilava nas marcas causadas pelas perseguições, irmão Guilherme. Paulo jubilava nas marcas não da circuncisão que havia tido, mas nas marcas das perseguições que havia vivido. Suas credenciais eram prisões pelas quais passou, eram cadeias nas quais enfrentou, era açoites nos quais levou, era apedrejamentos os quais sofreu por testemunhar o evangelho da cruz. Este Paulo, ele foi apedrejado na cidade de Listra, você pode ver Atos 14,
Esse Paulo, ele recebeu 195 açoites. Este Paulo por 3 vezes foi fustigado com vara pelos romanos. Esse Paulo foi preso em Filipos, foi preso em Jerusalém, foi preso em Cesareia, foi preso em Roma. Essas prisões lhe trouxeram feridas e cicatrizes que tornaram-se verdadeiras credenciais, uma vez que quem ouvia Paulo pregar via a personificação da mensagem da cruz, porque via esse evangelho que ele prega, é o evangelho que ele viveu, é o evangelho que ele defende, é o evangelho que ele ama, é o evangelho que ele segue, é o evangelho que lhe fez chegar aqui. E é por isso que de forma maravilhosa, no versículo 18, Paulo conclui a carta da liberdade, como é conhecida a carta aos Gálatas. Ele conclui invocando a bênção sobre a igreja. Vamos ver o último versículo da carta. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Eu fiquei maravilhado com esse encerramento. Porque, irmão Goni, eu fiquei maravilhado porque no versículo 3 do capítulo 1, quando Paulo começa a carta, ele começa na graça. E no último versículo ele diz: graça e paz. Ele começa, pastor Argemiro, na graça e termina na graça. Ele começa no Espírito e termina no Espírito. Ele começa no amor e termina no amor. Ele começa no fervor e termina no fervor. E oxalá que cada crente, inclusive eu que aqui estou, venhamos terminar pelo menos como começamos. Não terminemos mais frios, não terminemos mais distante da palavra, não terminemos com menos amor pelo Evangelho, mas que nós terminemos com a mesma graça do início, com o mesmo amor do início, com o mesmo fervor do início, com o mesmo amor pela causa de Cristo do início. Oh glória! Na vida nós enfrentamos vários embates. Na vida nós temos muitas guerras, muitas batalhas. Na vida nós passamos por momentos muito ruins, mas eu louvo a Deus, porque no último versículo, e nós vimos aqui, terça após terça, os embates de Paulo, as lutas de Paulo, os adversários de Paulo, os levantes contra a vida de Paulo, mas quando chega no último versículo do nosso estudo, Paulo está dizendo: graça, a graça, a graça, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Só pode dar graça quem tem, só pode dar paz quem tem, só pode dar glória quem tem, só pode dar aleluia quem tem, só pode louvar a Deus quem tem louvor para oferecer a Ele. E que bom que as lutas da vida, oh glória, nós estamos encerrando neste momento, mas se você puder, eu gostaria que você, nesta oportunidade, fechasse seus olhos por um instante aí, eu estou terminando, e você lembre das muitas lutas que você passou, a exemplo do que nós vimos nas terça-feiras aqui. Nós vemos muitas lutas de Paulo contra Pedro, de Paulo contra vários que ele batalhou, mas nós vemos aqui no final de tudo, a graça do Senhor sobre ele, e que essa graça permaneça sobre nós nesses dias. Oh, aleluia! Que não falte em nós o Espírito Santo, que não falte em nós essa maravilhosa graça, que não falte em nós essa genuína fé na obra do Filho de Deus, que não falte em nós esse fervor de permanecermos firmes até o dia da sua vinda, que não falte em nós esse amor pela causa do Evangelho, que nada, possamos dizer como Paulo, nada, e desde já ninguém me inquiete, porque trago nos meus corpos a marca da cruz de Cristo. Ele olhava para si e lembrava: eu passei por muita coisa, mas nada me separou deste amor. Aleluia! Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Oh glória!
que nós possamos, que nós venhamos nesta noite, depois de algumas terça-feiras meditando nessa palavra, a palavra que permaneceu em mim é a palavra central de toda a carta: graça. Nós vivemos pela graça, nós estamos aqui por causa da graça, nós pela misericórdia e graça de Deus chegaremos no céu, e um dia nós seremos agradecidos a Deus, porque essa graça nos trouxe até aqui, amém?